Graças a Deus que você é homem lindão de Jesus, feito à imagem e semelhança do Criador. Sejam bem-vindos ao DHPH, o devocional de homem para homem, do Semiana e Habilidade ao seu coração. O que é ser ousado em relação ao outro? O que significa se sacrificar pelo outro? Um irmão deve ser ousado pelos irmãos. Quanto você tem sido ousado pelos outros? Nosso tema de hoje é: o irmão é ousado pelos outros irmãos. Fica comigo. Foucault compartilha no livro Homens Ousados e quero indicar a leitura para você, se ainda não o fez, pois tenho certeza de que será impactado sobre ser ousado através de princípios. Quero começar com um texto bíblico, Deus sendo ousado por nós. João capítulo 3, versos 15 a 18. Para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Uau! Esse foi um amor de Deus para nós, um amor ousado por nós, uma luta. E agora o que João escreve e recomenda na sua primeira epístola a nós, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós falamos muito em nossos dias sobre network, ou seja, rede de relacionamentos, da importância dela e de como construirmos uma rede de homens que sejam ousados por lutar uns pelos outros. Quero mais uma vez convidar a você a se juntar a nós, a participar dos grupos de estudo bíblico através do currículo Semiana e Habilidade. O dicionário diz que uma rede é um sistema interconectado de coisas ou pessoas. No corpo de Cristo, não estamos conectados simplesmente por um sistema, mas somos o povo de aliança. Não seguimos uma filosofia ou uma ideologia, seguimos um homem, e seu nome é Jesus Cristo. Portanto, uma vez que somos o povo de aliança, a nossa rede de contatos é uma irmandade. Somos aliados ou aliançados. Em um ditado antigo, refere ao relacionamento entre pessoas da mesma família como uma relação maior do que feito entre pessoas que nos passamos a conhecer. Todavia, o povo de aliança é mais forte do que um elo com pessoas que nasceram da mesma placenta. Existiam povos antigos que faziam aliança de sangue, ou seja, cortavam a palma da mão para sangrar, davam as mãos prometendo lealdade através de uma aliança de sangue. Uau! Ou seja, cortavam a mão, davam as suas mãos e o sangue se misturava dizendo que era um pacto de sangue, uma aliança. Eu estou comprometido com você. Jesus é um homem de aliança e ele derramou o seu sangue completamente para que pudéssemos através deles nos aliançarmos com o Pai, Deus. Aleluias! Portanto, a aliança que fazemos mediante o sangue de Jesus Cristo nos coloca em um patamar completamente diferente. Então, não somos um povo que se une através de uma rede de contato como o mundo a define. Somos um povo da aliança. Estamos reunidos por causa do sangue de Jesus Cristo. Homens, fazemos parte dos homens de aliança. Crentes em Jesus, unidos por uma aliança em função de Cristo, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Você consegue entender essa profundidade? Paul ainda conta uma história desta forma. Se a aliança tivesse uma aparência física, com certeza se pareceria com Ross McGuinness. Sou sincero que ao ler essa história chorei. Ouçam. Ross McGuinness era de Knox, no estado da Pensilvânia. Aos 19 anos, era o homem mais jovem da unidade militar em Bagdá, no Iraque. No dia 4 de dezembro de 2006, ele estava num veículo com seu pelotão, quando uma granada foi arremessada em direção ao veículo. Ross era atirador, o homem que ficava na abertura, na torre giratória e situado no lugar mais fácil para saltar do jipe. Em vez disso, no momento em que a granada foi atirada, ele olhou para aqueles outros soldados que estavam no veículo, foi reto em direção à granada e saltou em cima dela.
O oficial recorda-se do acontecimento e diz que a granada voou no ar depois de passar por McGuinness e entrou pela janela do veículo antes de se alojar perto do rádio. O sargento do pelotão, Cedric Thomas, relembra que McGuinness gritou: "Granada no Jeep!" Thomas disse: "Olhei com o canto dos olhos e eu estava encolhido e o vi apertar a granada, absorvendo todo o impacto da explosão." McGuinness fez isso muito embora pudesse ter fugido. Ele teve tempo de saltar do veículo. Thomas falou: ele optou por não saltar. Deu a vida para salvar aquela equipe e o sargento do pelotão. Ele é um herói, ele é um profissional, ele é um homem incrível. Por ter salvado a vida de seus 4 amigos, sacrificando a própria vida, ele foi condecorado com uma medalha de honra. Uau! Seus pais receberam a visita de 2 oficiais às 21h30 da noite. Estavam deitados quando os seus oficiais chegaram. Ele sabia da notícia, pois esta é a forma que o exército americano comunica o falecimento de um soldado na batalha. Seu pai falou: ele não se tornou herói devido a esta ação. Ele já era um herói por abrir mão de muitas coisas aos 19 anos para defender o seu país. Ross é uma ilustração perfeita de um irmão aliado, amigo de alguém que guarda aliança. Quero que você medite nessa história. Você tem sido um homem de aliança? Você é um homem em que as pessoas podem confiar? Homens estão abandonando a esposa, os filhos, por uma outra mulher. São meninos irresponsáveis, que não têm palavra, mentirosos, sem nenhuma noção da hombridade. Existem homens que não pagam suas contas, batem nas suas esposas. Outros não pagam a pensão e não dão de seu tempo para os seus filhos. Simplesmente abandonam e seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Homens que se dizem cristãos, mas o seu comportamento remete ao diabo e ao seu reino. Chega de brincar de ser cristão. Ser menino é questão de nascimento, ser homem é uma questão de decisão. Jesus nos dá a oportunidade de se arrepender, assumir a responsabilidade e sermos ousados pelos nossos irmãos. Seja homem, seja sacerdote da sua casa, ministre a sua esposa e seus filhos e lute pelos homens que Deus permite estar perto de você. Ross demonstrou com uma atitude extrema que vemos em filmes, mas ele fez na vida real. Pois a integridade define as ações de um homem de verdade. Fico emocionado quando leio uma história dessas e me inspira a ser um homem de aliança. Se queremos mudar o Brasil, começa mudando nossas atitudes em nossas casas, nas pessoas de nossa rede de relacionamentos. Homens, se junte a nós, se torne um líder do currículo Semeando em Hombridade, sirva a outros homens, lute por outros homens, gaste sua vida por propósitos maiores do que ela mesma. O pai de Ross criou um herói ao lhe ensinar que 4 vale mais do que 1, mesmo que este 1 fosse ele mesmo. Uau! Que tipo de filhos estamos gerando? Os que pulam do jipe ou os que pulam sobre a granada? As palavras ensinam, as ações arrastam, os relacionamentos conectam. Ser ousado é estar pronto para o ato heróico. Ser um herói é agir em determinado momento, atendendo a uma necessidade mais importante do que ele próprio. O mundo está à espera de homens de aliança como você. Precisamos de heróis, precisamos de homens ousados. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.